Olá a todos, me chamo Letícia Manuela e hoje falarei um pouco sobre a história da cerveja junto a Fernanda Kerline e Rebeca Silva. Bom, tudo começou há cerca de 9.000 anos antes de Cristo, quando o homem abandonou a vida nômade e começou a estocar grãos para se alimentar. Surgiram então, na Ásia Ocidental, os primeiros campos de agricultura de cereais, como a cevada e o trigo. Essas primeiras civilizações cultivavam os ingredientes vitais para a produção da cerveja. Ninguém sabe ao certo como esse processo foi descoberto, porém, acredita-se que, como alguns, os cereais eram inadequados para serem comidos crus. Eles eram então esmagados e depois mergulhados em água. Alguns pesquisadores afirmam que a cerveja começou a ser produzida pouco tempo depois do surgimento do pão. A similaridade nos ingredientes fez com que ela fosse chamada de pão líquido. Os sumérios, no sul da Mesopotâmia, foram os primeiros a deixar um registro da produção da cerveja. Inscrições feitas em pedras mostram a importância da bebida para esses povos. Conforme esses mesmos registros, eles dominavam os processos produtivos de 20 tipos de cervejas diferentes. A principal delas deu origem a uma bebida conhecida como sicaru, que é utilizada para honrar os deuses e alimentar doentes. Na Suméria Antiga, a cerveja era um alimento importante. Era muito diferente da cerveja que conhecemos atualmente, sendo um pouco mais turva e bebida com um pedaço de palha para filtrar os resíduos sólidos dessa bebida. A descoberta de sumérios se difundiu entre outros povos, sendo eles os babilônios, egípcios, gregos e romanos. Quanto à lei da pureza da cerveja, foi promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera, em 23 de abril de 1516. A lei da pureza da cerveja instituiu que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: a água, o malte de cevada e o lúpulo. A levedura de cerveja não era conhecida na época, mas hoje é aceita dentro dos parâmetros da lei, que constitui um dos mais antigos decretos alimentares de toda a Europa. Considerada como uma das mais antigas regulamentações de defesa do consumidor, ela protegia os compradores de que a cerveja comprada não teria nenhum outro tipo de aditivo ou componente estranho ou exótico. A intenção da lei não era somente garantir a qualidade da cerveja e também controlar seu preço, mas também garantia que grãos mais valiosos e em falta naquele tempo, como eram o trigo e o centeio, deixassem de ser utilizados na fabricação do pão para serem utilizados na cerveja. Ao chegar no Egito, a cerveja chegou a ser tão popular quanto a água. O processo de criação desses produtos se tornaram mais refinados com esses povos, já que os egípcios não deixavam apenas o pão descansar na água, e sim adicionavam ervas para melhorar o seu sabor. No Egito, fabricar cerveja ficou tão importante que os escribas tinham hieróglifos específicos para o termo cervejeiro. Além disso, a cerveja era parte da dieta cotidiana dos faraós egípcios há mais de 5.000 anos. Esse produto foi tão popularizado que, além de servirem como presentes para os faraós e como forma de pagamentos de serviços para outros trabalhadores, foi atribuído a ele uma espécie de poder medicinal. Nessa época, eles adicionavam tâmaras, gergelim e mel, assim sendo possível encontrar textos médicos com mais de 100 prescrições de cerveja como remédio. Naquela época, a produção cervejeira era vista pela maioria dos povos como algo místico, já que a fermentação era espontânea e eles não tinham o conhecimento microbiológico que temos hoje. Logo, a cerveja e o pão carregavam juntos uma aura mágica, como um produto gerado pelos deuses. É dito também que ela foi apresentada ao povo através do deus Osíris. Então, usar a cerveja como oferendas aos deuses era uma prática bem comum. A cerveja também é conhecida, ou pode ser conhecida, como néctar dos deuses. Ainda que atualmente seja atrelada à imagem do homem, a cerveja no início era produzida por mulheres, visto que naquele tempo muitos dos homens iam à guerra, aos trabalhos externos ou à caça. Então não ficavam em casa para cozinhar, cuidar dos filhos e até mesmo fazer a bebida que bebiam. As mulheres, por sua vez, foram os primeiros cervejeiros, já que carregavam a imagem doméstica, e eram elas que faziam o pão e a cerveja. Sendo assim, essa prática é representada não pelo Deus que supostamente apresentou a bebida aos humanos, como foi dito anteriormente, e sim a uma divindade feminina chamada Ninkasi. Ela é a deusa suméria da fabricação da cerveja e da própria cerveja, considerada a cervejeira dos deuses. Seu nome significa senhora que enche a boca. Agora vamos falar um pouco sobre a participação dos monges na história da cerveja. Foi a partir do século V, na Idade Média,
até o século XVI que a cerveja teve sua grande ascensão, e os principais responsáveis por essa expansão foram os monges, que produziam cerveja nos mosteiros. Como eles eram os únicos que sabiam ler e escrever, passaram a melhorar tecnicamente a bebida, e a cerveja produzida era distribuída internamente para os hóspedes, pois nesse período os mosteiros serviam como hotéis para os viajantes. Além dessa finalidade, a cerveja também era produzida para os períodos de jejum, pois somente o consumo de líquidos era permitido e a cerveja servia como alimento para os religiosos, tanto é que recebeu o nome de pão líquido. Uma pessoa importante nesse período é São Mungo, o padroeiro de Glasgow, a mais velha cidade da Escócia. Por volta de 540 d.C., São Mungo criou uma ordem religiosa que tinha como principal atividade a produção de cerveja. Hoje em dia, este trabalho é considerado uma arte no país e a produção da bebida é apontada como a mais antiga indústria da cidade. Os mosteiros naquela época produziam 3 tipos diferentes de cerveja: uma cerveja mais leve para o consumo dos próprios monges, uma cerveja para as datas festivas e uma cerveja que era produzida para os viajantes. Foi também nesse período que perceberam que o lúpulo ajudava na conservação da cerveja, porém o sabor se tornou mais amargo e não foi muito aceito naquele tempo. Mas então, o que é o lúpulo? O lúpulo é uma planta trepadeira cujas flores são usadas para dar sabor e aroma em quase toda a cerveja produzida hoje em dia. O primeiro registro histórico do uso do lúpulo na cerveja está em uma lista de regras para os monges, escrito no ano de 822. As regras foram escritas pelo abade Adalherde para o mosteiro de São Pedro e São Estevão em Corbie, norte da França. Nessa época, o lúpulo não era cultivado, mas sim recolhido das florestas. O seu uso na cerveja espalhou-se de forma lenta e irregular em toda a Europa. A primeira evidência do cultivo do lúpulo data entre 859 e 875, na abadia de Freising, na Baviera, sul da Alemanha. Em sua forma não lupulada, a cerveja estraga rapidamente, tornando-a imprópria para o comércio de longa distância. O lúpulo, além de fornecer um sabor a mais à cerveja, também atua como conservante, e a cerveja permanecia fresca por semanas ou meses. O uso do lúpulo tornou a cerveja uma mercadoria transportável. Após a Segunda Guerra Mundial, a Lei da Pureza se tornou parte de um documento maior, chamado Biertesgesetz, ou Lei da Taxação da Cerveja, que define como a cerveja deve ser e como ela deve ser taxada de acordo com o teor alcoólico. Com esta incorporação, também houve mais liberdade quanto aos ingredientes para as cervejas destinadas à exportação ou intituladas especiais, bem como introduziu o fermento e classificou melhor as cervejas como de alta e baixa fermentação. Nas cervejas de baixa fermentação, foram autorizados o malte de cevada, o lúpulo e a água. Nas cervejas de fermentação elevada, foram autorizados, além disso, os maltes de outros cereais, bem como o número limitado de açúcares e corantes. Houve também maior liberdade às cervejas destinadas à exportação. Louis Pasteur foi um cientista francês que fez grandes descobertas na história da química e da medicina. Ele também é considerado a pessoa que mais fez descobertas no mundo cervejeiro. Ele atendeu à solicitação de alguns dos vinicultores e cervejeiros da região que lhe pediam para descobrir como os vinhos e as cervejas azedavam. Foi ele que descobriu que a levedura era um micro-organismo vivo. Como muitos não acreditavam que isso era possível, o experimento Pescoço de Cisne provou essa descoberta. O experimento consistia em isolar um meio mineral de qualquer tipo de micro-organismo, ou seja, sem contato com o ar. Nenhuma reação era percebida no experimento até o rompimento do vidro, e os micro-organismos presentes no ar fermentaram esse meio. Em meados de 1860, Pasteur começou realmente a estudar a fermentação em cervejas. Por causa das suas descobertas, hoje temos essa enorme variedade de leveduras com aromas e sabores únicos. Cerveja Pilsen. Pilsen é um tipo de cerveja de baixa fermentação, fabricada com maltes especiais e produzido na cidade de Pilsen, situada na região da Boêmia, na atual República Tcheca. Ela foi fabricada inicialmente em 1842 pelo cervejeiro da Baviera Joseph Groll, e é o estilo original que definiu as cervejas límpidas e de cor clara. É usado malte da Morávia
e decoctação para criar um perfil de malte bastante rico. A cerveja no Brasil. A história da cerveja no Brasil começa em 1637, com a chegada a Recife do holandês Maurício de Nassau. Junto com ele veio o cervejeiro Dirk Dix, com uma planta de cervejaria, equipamentos para o preparo da bebida e matérias-primas trazidas diretamente da Europa. Maurício montou, a partir de outubro de 1640, uma cervejaria em sua própria casa, chamada La Fontaine. A ampliação da venda de cerveja ao Brasil ocorreu a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa, pois historiadores afirmam que Dom João consumia muita bebida. E, logo ao chegar, Dom João decreta a abertura dos portos às nações amigas, abolindo o monopólio comercial luso. Até 1814, a abertura dos portos beneficiava exclusivamente a Inglaterra, que praticamente monopolizava o comércio com o Brasil, fazendo com que a cerveja consumida no Brasil fosse introduzida com exclusividade pela Inglaterra. As primeiras fábricas. Até o segundo reinado, em 1840, havia anúncios da venda de cerveja em jornais, mas não de fabricação. As primeiras fábricas produziam cerveja sem marca e geralmente vendiam em barris para os depósitos. Às vezes, os próprios comerciantes engarrafavam a bebida rotulando as garrafas, identificando a marca e a origem da cerveja. A venda era feita no balcão e na própria cervejaria. Convites eram espalhados pelos proprietários em bares próximos e festas eram realizadas dentro dessas cervejarias. As entregas eram feitas por carroças ao comércio dos bairros próximos. Nesse momento, o Rio de Janeiro já tinha uma população de padrão médio e já era comparável a outras cidades da Europa Central, possuindo um mercado consumidor relevante. Com o aumento do consumo, em 1836, surgiu a primeira notícia sobre a fabricação de cerveja no Brasil, na chamada Imperial Fábrica de Cerveja Nacional. Esse anúncio foi publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Nele dizia: na Rua Mata Cavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, da Cervejaria Brasileira, vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza a um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. Cerveja Barbante. Em Minas Gerais, a cervejaria Barbante foi fundada em 1861, pelo alemão Sebastian Koenig. Cerveja marca Barbante foi a denominação genérica dada às primeiras cervejas brasileiras, que, com sua fabricação rudimentar, tinham um grau tão alto de fermentação que, mesmo depois de engarrafadas, produziam uma enorme quantidade de gás carbônico, criando uma grande pressão. Por isso, a rolha era amarrada com barbante para impedir que soltasse da garrafa. A cerveja foi aos poucos conquistando popularidade no Brasil. Era também conhecida como cerveja de cordão na região Nordeste. Em 2008, o tataraneto de Sebastian Koenig resolveu reabrir as portas da fábrica em Juiz de Fora. A cerveja produzida na nova fábrica seguia os mesmos padrões de pureza e qualidades trazidos da Alemanha em meados do século XIX. As grandes cervejarias. A partir de 1836, começaram a nascer no Brasil marcas de grande sucesso empresarial que são conhecidas até hoje, como Antártica, Brahma, Boêmia, entre outras. E em 1999, a Companhia de Bebidas das Américas, Ambev, foi fundada. As microcervejarias trouxeram para o brasileiro a opção de consumir produtos cervejeiros exclusivos e diferenciados, com vários tipos, texturas, aromas e sabores. Muitas delas produzem suas cervejas seguindo a lei da pureza alemã. As microcervejarias já são um setor consolidado na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil começaram a surgir na década de 90. Em 2012, as cervejas especiais representavam 8% do mercado nacional da bebida e encerraram 2014 com participação de 11%, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que aponta a existência de 300 microcervejarias no país. A projeção é de que essa cota suba para 20% em 2020.
Agradecemos a atenção de vocês e nos encontramos na próxima.